estamos refletindo sobre a cura dos nossos afetos e emoções. Curar-se para ser feliz. Quero acolher você que está aqui. Cadê o pessoal, as caravanas que vieram? O pessoal de São Paulo, capital. Tem gente de São Paulo aqui? Sim ou não? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Povo lá de São Paulo que participa conosco na Canção Nova. Pessoal de Minas, do Rio de Janeiro, de outros lugares. Sejam muito bem-vindos. Todos os estados, que ninguém se sinta excetuado desse cumprimento, não é? Que Deus abençoe, Espírito Santo, vários lugares. Quero também acolher quem nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Graças a Deus, uma multidão rezando conosco. Gente, eu quero pedir a sua atenção, você aqui, você que nos acompanha em casa. Graças a Deus, o tema que nós estamos pregando, eu preciso ser honesto e dizer que eu tenho um pouco de segurança, até porque é o meu próprio livro. Eu que acabei pautando com o livro as temáticas, as pregações desse acampamento. Só que eu faço essa experiência e eu tenho certeza que a Eliana e que quem grava um CD também faz. Você escreve um livro, você grava um CD, penso eu, e depois, à medida que você vai cantando, no caso da Eliana, e no meu caso, à medida que eu vou pregando, eu vou fazendo uma experiência nova com aquilo que eu mesmo escrevi e que eu nem sabia que tinha aquele determinado alcance. Porque às vezes, no ofício criativo, tanto o músico, o compositor como a Eliana, tanto o escritor, o padre, aquele que escreve, você às vezes tem um prazo, você está correndo, você tem aquela inspiração, já registra em forma de canção, em forma de literatura e passa para frente. Mas à medida que o tempo vai passando, você tem a oportunidade singular de fazer experiências com aquilo que você escreveu, com aquilo que você cantou, com aquilo que você traduziu em literatura, no meu caso. E é tão forte, gente, porque eu confesso, sem qualquer demagogia, que eu tenho feito uma experiência nova com esse livro Curar-se para ser Feliz. Esse livro foi lançado em 2013, mas neste ano, a editora Canção Nova, em uma parceria com a editora Petra, nós fizemos o relançamento desse livro. Ele foi reeditado, revisado, eu acrescentei mais um capítulo. Ele já era um livro que falava das feridas emocionais, da cura dos afetos e das emoções. E neste livro existem orações pela cura de cada ferida emocional. Mas, nesse ano, quando eu fui relançar esse livro, obviamente eu tive que lê-lo novamente. E eu confesso que eu fiz uma experiência muito profunda, gente. Muito profunda. Porque não é só quem me lê que precisa de cura para ser feliz. Eu também preciso. E a cada dia que eu vivo, eu me convenço que sem resolver aquilo que está dentro de você, você nunca vai conseguir ser feliz de verdade. Eu tenho encontrado pessoas que acabam achando que o defeito está sempre fora, que o defeito é sempre o outro. Mas meu irmão, minha irmã, se você não resolve o que você precisa ser resolvido, o que precisa, aliás, ser resolvido dentro de você, não adianta, não tem pessoa no mundo que vá te fazer feliz. Esses dias uma moça bem jovenzinha chegou em mim e falou assim: ai padre, quero que o senhor reza por mim naquela intenção. Aquela intenção, filha? Qual a intenção? A senhora sabe, né padre? Não sei não, fala. Ai padre, eu quero arranjar um namorado. Quase que a gente não ouve isso por aí hoje em dia, viu? Quero arranjar um namorado para eu ser feliz, padre. Primeira coisa que eu já falei: opa, você não tem que arranjar alguém para você ser feliz. Você tem que ser feliz para arranjar alguém. Porque o dia que a tua felicidade depender de uma outra pessoa, já começou errado. Você não tem que arranjar alguém para ser feliz. Você tem que ser feliz, ser resolvido para achar alguém. Porque se você for achar um outro sem se resolver, meu filho, minha filha, coitado dessa pessoa, já vou começar a fazer uma novena por ele. Ou por ela, né? Quem que aguenta uma pessoa complexada, uma pessoa complicada? E eu quero lançar esse pressuposto. É possível melhorar, é possível progredir, sim. Às vezes a gente se acomoda, gente. Eu contei no encontro, 2 meses, 3 meses atrás, o encontro Curados para Amar, aquela metáfora que eu acho muito inteligente, apesar de ser simples, do arroz queimado. Depois posso até repetir. Às vezes a gente acostuma a comer arroz queimado, a gente acostuma com aquilo que é ruim, a gente acostuma com a nossa ferida, a gente acostuma em ser pessoa carente, em ser pessoa ciumenta, em ser pessoa complicada. Mas não pode, não deve ser assim, filho, filha. O que está escrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10? Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. O que quer dizer abundância? Abundância quer dizer
abundância, crescimento, maturidade, felicidade em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas. Tem gente que acha, padre, eu vou trocar de marido, vou trocar de namorado, vou trocar de chefe. Você pode trocar tudo. Se você não trocar o coração machucado por um novo, curado por Deus, o problema vai aparecer de novo e pior. Onde quer que você esteja. Por onde quer que você ande. Você pode mudar. Padre, eu vou mudar. Não adianta só mudar o que está fora. Muda o que está dentro. A liberdade começa no coração. A liberdade começa dentro. Enfim, partilho que eu fiz uma experiência com esse livro. E esta experiência eu quero partilhar com você que está aqui, com você que nos acompanha em casa. Esses dias atrás, eu estava refletindo sobre como, infelizmente, muitos de nós temos dificuldade, gente, de perceber as nossas fraquezas, as nossas feridas. E eu estava lendo um artigo de uma pessoa, um terapeuta muito inteligente, que ele dizia a seguinte coisa, que às vezes os nossos traumas são tão profundos, às vezes a pessoa tem um trauma tão profundo que ela não consegue mais diferenciar quem é ela e quem é o trauma. Ela começa a achar que o trauma é ela e ela é o trauma. Ou seja, está tão enraizada aquela ferida dentro da pessoa que ela não consegue mais diferenciar. Como eu já falei aqui no Encontro Curados para Amar, tem gente que me diz assim, padre Adriano, eu sou uma pessoa carente, eu sou uma pessoa ciumenta. A primeira coisa que eu respondo, você não é uma pessoa carente. Você pode estar carente, porque Deus não te criou carente. Deus não cria ninguém com defeito de fábrica, não. Olha para quem está do seu lado, fala assim, Deus não criou você com defeito de fábrica, não. Diga para essa pessoa, eu tenho certeza que se você se abrir para Deus, para Ele te curar, você vai vencer tudo isso. As carências, as feridas e tudo mais. É isso, gente, é isso. Às vezes a gente fala assim, padre, eu sou assim. Não, não assuma. Você não é os seus defeitos. Você não é aquilo que as pessoas falaram de você, te caracterizando pelo seu negativo. Não, isso é muito mais. Mas é preciso reconhecer, eu preciso de cura. É preciso reconhecer, eu preciso resolver as coisas dentro de mim. Tem gente que não consegue conviver com a própria solidão. Não consegue estar sozinho, porque é tanta bagunça dentro do coração. Olha, se você não consegue conviver com a tua solidão, você não é capaz de viver bem com ninguém não, viu? Você não é capaz. Quem não convive harmonicamente com a própria solidão, não vai ser feliz num relacionamento. Porque o outro vai ser uma muleta para você. Até o dia que ele não aguenta mais, fala, sai daqui, não aguento mais. Não é? Vai embora. Mas enfim, refletindo sobre essa necessidade que todos nós temos de cura, esses dias eu li uma frase de um líder abolicionista americano chamado Harriet, eu esqueci o nome, deixa eu até ver que o padre anotou aqui. Harriet Tubman, um líder abolicionista afro-americano, que ele dizia a seguinte coisa, uma frase muito bonita que me chamou a atenção. Em determinado momento do seu discurso, ele disse a seguinte coisa: eu libertei 1000 escravos, só não libertei outros 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Eu libertei 1000 escravos, só não libertei outros 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Gente, a pior forma de escravidão é a escravidão emocional, que é velada pela inconsciência. Ou seja, a pessoa traz um complexo ali, uma ferida, um trauma, e ela não consegue dar conta. E ela não sabe que é escrava, e acha que está abafando ainda. E a pessoa, onde vai, arranja problema. Onde vai, arranja problema no trabalho, arranja problema com a esposa, arranja problema com o filho. Será que você não precisa ter honestidade de olhar para você e falar, eu preciso trabalhar minhas emoções, eu preciso progredir afetiva, emocionalmente? Porque tem gente que às vezes, com todo o carinho, digo, tem até um PhD, um título fantástico, mas do ponto de vista emocional é um analfabeto. Não sabe lidar consigo mesmo, não sabe lidar com as pessoas, não sabe lidar com os nãos, com as frustrações. É preciso reconhecer aonde estão as suas escravidões. Porque quem não identifica com clareza onde estão as próprias escravidões, se torna refém e escravo a vida inteira achando que é livre. E a pior forma de escravidão é aquele que é escravo achando que é livre. Pois bem, essa é a introdução que o padre faz, mas nesse momento eu quero falar para você, com você, refletir com você sobre o sentimento de culpa. Sobre o sentimento de culpa. Essa realidade que eu abordei no capítulo 8 do livro Curar-se para Ser Feliz.
Quem aqui já se sentiu culpado alguma vez? Levanta a mão. Sentir culpa é normal, não é? Eu vou dar uma situação aqui. Você chegou na sua casa domingo, o almoço demorou para sair. De repente, em cima da mesa, aquele pudim de doce de leite, aquela coisa cheia de açúcar, tudo que você não pode comer. A culpa só vem, eu estou dando essa é uma situação bem circunstancial, né? Até uma brincadeira. Depois que você come, você fala, ai padre, que culpa que eu senti, né? E fica. E é duro que o peso não é só na consciência, né? É no corpo também, né? Você... Tudo pesa. Se fosse só a consciência passa. Mas essa culpa é até mais fácil de lidar, gente. Eu quero falar sobre um outro tipo de culpa que se torna até um complexo dentro da gente e que como nos faz mal. Presta atenção. Capítulo 8, Curar as marcas geradas pela culpa, página 102 desse livro que está pautando o nosso acampamento. A culpa faz o ser humano se sentir indigno e mal, obrigando-o a carregar um forte sentimento de remorso e de autocensura. Esse sentimento, muitas vezes, é o resultado de muita raiva acumulada e não expressada de forma saudável, a qual, em um determinado momento, acaba se voltando contra o próprio coração. Tal realidade corrói a alma, lançando um grande peso sobre os ombros, pois impede a pessoa de descobrir e saborear as suas virtudes e as belezas que a vida pode apresentar. Nesse capítulo 8, o padre discorreu muito sobre o sentimento de culpa. E falando sobre esse sentimento, eu estudei algumas coisas também da teoria de Carl Rogers, que é um psicólogo humanista existencial, que de maneira muito concreta foi dizendo que o sentimento de culpa ele é até comum, faz parte, é um sentimento normal, você pode lidar com ele e o utilizar ao seu favor, dizia Carl Rogers e os psicólogos humanistas americanos. Contudo, se você não trabalha o sentimento de culpa, ele pode se voltar contra você e se transformar inconscientemente em um processo de autossabotagem que não te deixa se desenvolver e crescer na vida, em vários aspectos. E como nasce o sentimento de culpa, gente? Como nasce o sentimento de culpa? O sentimento de culpa prostra os ombros, é um peso, é uma sobrecarga emocional. O sentimento de culpa ele pode nascer em uma circunstância concreta. Por exemplo, um erro que você cometeu contra você mesmo, contra a sua família, contra Deus. Um assassinato, um adultério, um roubo, um pecado grave. Mas, esse sentimento de culpa é até mais fácil de lidar, sabia? Agora existe o sentimento de culpa irracional, que às vezes está misturado com um monte de outros sentimentos dentro de você e que geralmente nasce na infância. Na missa à tarde eu vou falar um pouco sobre isso, amanhã também, sobre a importância da infância, né, da formação da nossa identidade, da nossa personalidade, nesse período que se chama infância. A partir do enfoque de Carl Rogers, também de Erik Erikson, que trabalha a teoria dos estágios da vida, falei isso também no Curados para Amar. Mas, qual é a segunda gênese do sentimento de culpa? Muitas vezes ele nasce na infância. Por quê? Porque a criança, gente, eu já falei isso aqui também, ela não tem filtro moral para diferenciar uma coisa da outra. Tudo que chega da criança, da parte dos pais, ela acaba internalizando como verdade. A criança acaba internalizando como verdade. E quais são os 3 principais argumentos que os pais usam, muitas vezes, para convencer uma criança? Diga se é ou se não é verdade. Os 3 principais argumentos: culpa, medo e crítica. Quem aqui já não dormiu sob o som reconfortante, tranquilizador daquela música? Dorme, bebê, que a cuca vem pegar. O que é a cuca, gente? É um anjo? É um bicho estranho. Eu já tive medo da cuca. Você não teve? Olha o que se canta para nós. Boi, 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 boi da cara preta. A criança não é besta, né? Você não vê que ela já cobre o rostinho e fala, meu Deus, imagina um boi da cara preta aqui agora. É ou não é verdade? Mas a gente não pensa, não, gente, isso faz parte do inconsciente coletivo do brasileiro. Eu estou falando de coisas culturais para nós. A maioria de nós crescemos ouvindo essas músicas. A cuca vem pegar, a cuca é um monstro. Papai foi... Mamãe, o que a mãe vai fazer? Ou seja, não vou nem falar o que eu pensei. Está perdido o menino. A cuca vem te pegar, o pai foi na roça, a mamãe foi no cafezal, não sei onde ela foi.
padaria, ou tomar chá com as amigas. Mas você, meu amigo, está perdido. Olha como a gente educa as nossas crianças. Medo. Não faz isso, menino, que Deus te castiga. Deus vai acertar as contas com você, tá? Em vez da mãe falar, meu filho, olhar no olho da criança e falar assim, filho, o que você fez não foi certo, por causa disso, disso, disso. A mãe acredita em você, mas essa atitude não foi boa. Deus vai acertar as contas com você, viu? Depois cresce aquelas meninas com medo de padre, né? Porque se Deus vai acertar a conta, o padre é representante, chega o padre e pede, vai assim. Pede a bênção para o padre. Não! Por que tem medo do padre, né? Ainda viu um padre desse tamanho meu aqui ainda? Falei, isso aí é o representante da cuca na terra. Vai, menino, Deus vai te pegar. Vai, continua fazendo assim, que você vai ver à noite o que vai acontecer com você. Vão vir puxar o teu pé à noite. Quem morreu vai vir puxar o teu pé. Quem aqui já ouviu isso quando era criança? Muitos de nós. Então o primeiro argumento é o medo. Agora o segundo argumento que muitas vezes se usa para convencer a criança é a culpa. Você não gosta mais da mamãe, né? Mamãe está triste com você. Mamãe está triste. E às vezes aquela carga emocional, né? Você fez isso, eu não acredito que você fez isso. Você é a pior criança da família. Onde já se viu? Você derrubou 2 caroços de açúcar na cozinha. Quem dera se nossas crianças fizessem só isso, né? Haja energia para essa molecada. Mas, claro, não que você não vai corrigir a criança, mas a gente precisava, claro, usar metáforas, a analogia, mas ser mais racional. Faz tão bem, tão melhor para uma criança quando você chega, olha, explica e fala, você é uma criança, você é boa, a mãe te ama, mas o que você fez foi errado. Por quê? Porque a criança, ela tem uma dificuldade, ela não consegue diferenciar ato ruim de pessoa ruim. Ato ruim de pessoa ruim. Então quando você repreende a criança, ela já internaliza, eu sou ruim. Não o ato de ter quebrado o vaso que era da trisavó, que foi ruim, mas ela se internaliza essa imagem de si mesma como sendo uma pessoa ruim. Então a gente usa argumento de culpa muitas vezes com as nossas crianças. Não faz isso, olha, tá vendo? Teu pai brigou comigo por causa de você. Brigou porque estava cheio de cachaça, tantos outros motivos, né? Claro que às vezes a criança falando ali, mas a criança vai internalizando. E o terceiro argumento que às vezes se usa, crítica. Ai, que menina burra! Quantas vezes se fala isso nas nossas famílias? Quantas vezes eu já te expliquei, você não aprende? Você não faz nada certo. Arruma esse cabelo, parecendo a Medusa. Arruma esse negócio. Menina, vai tomar banho. Claro, eu sei que para você que é pai e mãe, é difícil. E o filho não é de vidro, viu, gente? Não estou dizendo dizer assim, ai, pai, então eu não posso educar. Não é isso. Você tem que educar com inteligência, com sabedoria. Por quê? Porque isso vai formando uma imagem de si. E o que entra na cabeça da criança, vindo da boca dos pais, se torna uma verdade, se torna uma crença que ela tem acerca de si mesma. E muitas vezes uma crença de culpa, por causa de coisas que ela viveu. Outras situações geradoras de culpa, crianças que sofrem abuso sexual. E a criança não sabe diferenciar, e às vezes ela até sente um momentâneo prazer ali no ato, e acaba se culpando, internalizando aquela culpa. Gente, e as feridas que a gente não cura, elas crescem com a gente. Não adianta você falar, padre, mas hoje eu sou um homem, uma mulher, já passou, mas o seu afeto e a sua emoção machucada está dentro de você, e é um afeto infantil que te faz ter reações infantis ao longo da vida. Amadurecimento emocional não tem a ver somente com crescimento cronológico. Você pode ter 40 anos, mas as suas emoções terem 10, terem 15 anos de vida, porque você está fixado no período daquele trauma que não foi curado. Então, às vezes, a pessoa cresce com um sentimento de culpa profundo por causa de alguma coisa que aconteceu. Você sabia que é provado também, hoje a psicologia explica, que muitas vezes quando acontece a separação entre os pais, é muito comum a criança se culpar por isso quando ela é muito novinha. É como se na cabeça dela, ela pensasse assim, eu não fui boa o bastante para segurar o meu pai em casa. Eu não fui boa o bastante para minha mãe estar aqui. Nós somos muito mais complexos do que nós achamos, gente. E o número de pessoas com depressão, com tanta coisa, está mostrado isso. O ser humano é mais complexo do que parece. E a gente precisa cuidar daquilo que está dentro de nós. A liberdade começa no interior. É o livro também, o último que eu lancei, depois desse, aliás. É preciso cuidar dessas coisas com detalhe,
com sensibilidade daquilo que está dentro de nós. Mas às vezes nós crescemos nos sentindo culpados, ou porque alguém morreu e a criança é irracional, às vezes ela internalizou aquilo como culpa. Quantos sentimentos de culpa que estão dentro de nós? E os sentimentos de culpa, gente, eles nos prejudicam, porque é como se fosse uma voz falando dentro de você. Não, você não é digno de coisas boas. O que é autossabotagem? É como se existisse essa programação neurológica, uma voz falando ali dentro de você, ó, você não é digno de coisas boas. Não adianta. Não. A hora que você está conseguindo, você mesmo se sabota, porque você não merece aquele emprego, porque você não merece aquele namorado, porque você não merece aquele filho, aquela filha. Mas você merece sim. Jesus veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Continuando aqui nesse mesmo capítulo que o padre leu, quero falar sobre algumas consequências que a culpa gera em nós. Esse sentimento de culpa possui muitas variáveis que são muito difíceis de se esgotar. Geralmente, quem é por ele afligido tem algumas características comuns. Preocupa-se excessivamente com a opinião dos outros, sente-se mal ao receber um elogio ou um presente, pois na verdade não se considera digno de aceitar o que os outros lhe dão, fala repetidamente sobre o que o motivou a sentir culpa, possui raiva reprimida, sente-se vítima em muitas situações, pune-se constantemente ficando doente ou sendo vítima de frequentes acidentes, não consegue falar não, tem necessidade de agradar a todos, tem uma baixa estima e uma acentuada ausência de amor próprio. Olha as consequências que a culpa pode gerar dentro de você quando ela não é resolvida. Olha só, quantas consequências. E a culpa acaba sendo essa frustração causada pela distância entre aquilo que a gente acha que deveria ter sido e aquilo que a gente foi. É o impacto emocional realizado pela frustração de você não ser aquilo que você achava que deveria ser. E você já percebeu que tem áreas das nossas vidas nas quais nós somos muito mais sensíveis à culpa? Por exemplo, o pai e a mãe é sempre sensível à culpa com relação aos filhos. É muito difícil você encontrar um pai e uma mãe, preste atenção, que fala assim: ai padre, eu fiz tudo, eu eduquei certinho os meus filhos, eu dei o meu melhor. Claro, às vezes o pai e a mãe errou, faltou alguma coisa, mas o pai e a mãe têm muita facilidade de se sentir culpado diante do filho e da filha. Às vezes não é nem culpa do pai e da mãe, mas é uma área de sensibilidade à culpa. Você já percebeu que outra área de sensibilidade à culpa dentro de nós é com relação ao cuidado com os nossos pais idosos? A pessoa que tem pai idoso e cuida do pai idoso, ou mãe idosa, facilmente se sente culpada. Facilmente. E quando o pai vem a falecer, a pessoa sempre se culpa. Claro, pode ser que existiu uma negligência ou outra, mas é uma área de sensibilidade. E você tem que ficar esperto, porque senão você vai caindo nesses ardis. Outra área de sensibilidade com relação à culpa, com relação às pessoas que morreram. Você percebeu? Quando uma pessoa morre, é inconsciente, parece que a gente já canoniza aquela pessoa dentro da gente, né? A gente esquece dos defeitos, a gente esquece das fraquezas, a gente esquece do trabalho que aquela pessoa nos dava, não é? Parece que, nossa, eu errei, padre. Não, você é humano, aquela pessoa que veio a falecer era humana, é humana também, e você fez o seu melhor com certeza, mas nem sempre você acertou, nem sempre você foi capaz de fazer tudo que você precisava fazer. Gente, pega a sua Bíblia agora, comigo. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Você em casa também. Vamos ler juntos. Nós estamos falando sobre o sentimento de... Qual sentimento? Quem aqui está entendendo bem até agora? Ergue o seu braço direito e diga: eu. Mais forte. Que bom. Vamos lá, vamos ler junto. Romanos 8, 1. Agora, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito que dá a vida no Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Vamos aplaudir essa palavra, gente? Pode ser mais forte.
Porque esta palavra é uma sentença de anulação de qualquer processo de culpa, de cura, de libertação, de qualquer processo emocional que envolva culpa. Porque não há mais condenação em Cristo Jesus. A lei do pecado que te condenava, que te oprimia, é cancelada nele. O que essa palavra está dizendo, gente, para nós? Essa palavra está dizendo que todo e qualquer processo de culpa, racional ou irracional, nascido de um fato concreto ou que esteja dentro de nós, está e pode ser cancelado, curado em Cristo. Não há condenação. Não há condenação. Mas como você precisa ter paciência com você mesmo para lidar com esses processos de culpa. Quinta-feira retrasada, eu estava na Rádio América Canção Nova em São Paulo, fazendo um programa que eu tenho todas as quintas, chamado Pra Ser Feliz, de 1 às 2 da tarde. E o tema justamente era o sentimento de culpa. E de repente, no meio do programa, uma senhora me liga, ao vivo. Alô, Padre Adriano, alô, boa tarde, querido, sua bênção, Deus abençoe. Padre, eu estou ouvindo você falar sobre o tema da culpa. E ela foi partilhar uma história pessoal. Quando ela começou a falar, ela começou a chorar. Chorar, e ao vivo ali, né? E eu naquela, falei, será que ela vai conseguir falar? Mas enfim, eu fui consolando, conversando, e ela conseguiu desenvolver e partilhar comigo. Que ela, muito novinha, ela era do Nordeste, se eu não me engano, de Pernambuco, do interior de Pernambuco. E muito novinha, ela foi para São Paulo. Como muitos antigamente faziam, trabalhar, tentar a vida. Pessoas que migram, não é, dentro do próprio país. E ela tinha um pai muito duro. Aquele pai bravo, parente do seu Lunga, sabe? Né? Diz que o pai dela, brincadeira agora o que eu vou falar, mas só para você saber o grau de braveza. O pai dela descobriu que na casa dela tinha um creme de rato. Chegou lá na loja do veneno, né, para comprar veneno de rato, falou assim, tem veneno de rato aí? Tem sim, o senhor gostaria de levar? Não, vou trazer os ratos para comer aqui. Olha o grau da simpatia do pai, né? Mas ela me dizia, né? Claro, o padre está brincando, mas ela disse que o pai era muito duro e a mãe era muito omissa, a mãe era muito apagada, a personalidade do pai acabava sufocando a mãe. E ela veio para São Paulo, começou a trabalhar. Naquela época não tinha WhatsApp, não era tão acessível os voos, né, de avião, você pegar o avião e ir para o Nordeste. Moral da história, ela casou em São Paulo, ficou 10 anos sem ver o pai, 20 anos sem ver o pai e a mãe, 30 anos sem ver o pai e a mãe. Depois de 35 anos, o pai e a mãe faleceram. E não foi nem por tanta raiva, mas pela displicência ali, era difícil, não tinha WhatsApp, não era fácil viajar, os filhos dela nasceram depois que ela casou. Mas, gente, aquela mulher estava destruída. E eu, acolhendo ali a partilha dela, sentindo também aquele embargo, não é? Mas ela, padre, hoje eu sou vó, hoje eu sou mãe, e eu sei que eu poderia ser diferente, não é? Às vezes, você que teve um pai difícil, uma mãe difícil, você vai ser curada na atitude de ser pai, de ser mãe, que você vai entender muita coisa. Ali Deus vai curando você, ou de cuidar de alguém, né? Você vai sentindo, entendendo. E ela falou, hoje eu sou vó, eu poderia ter feito diferente, padre. Eu poderia ter ido ver o meu pai, eu poderia. Mas eu disse para ela, filha, agora você não vai conseguir vê-lo porque ele já não está mais aqui. Você não vai mudar o fato, mas você pode mudar o impacto desse fato dentro de você. Por quê, gente? Aquela mulher, a impressão que eu tinha, claro, pela rádio você não vê, mas é que tinha um fardo de 5.000 quilos nas costas dela. Um peso. Aquela mulher chorava e ela estava desenvolvendo ali um processo até de início de depressão. E eu fui rezando com ela e fazendo ela enxergar a situação. Claro, você precisa se perdoar, você não vai mais estar com seu pai, com a sua mãe, mas você pode rezar por eles. Espiritualmente Deus pode fazer essa obra dentro de você, ofereça uma missa por eles. E com certeza o que o teu pai e a tua mãe quereriam hoje, eu disse para ela, é que você seja uma mãe boa, uma avó presente. Agora não deixa essa ferida de ontem atrapalhar você, seu jeito de se relacionar hoje. Porque tem coisas que ficam dentro da gente e a gente se culpando. Gente, mas a gente precisa ter consciência de que a culpa não vem de Deus. A culpa, eu vou fazer a diferenciação. Existe um jeito saudável de lidar com a culpa. A culpa em si não vem de Deus, porque a culpa é fruto de uma autoacusação. E quem é o acusador? Quem? Deus é o acusador?
Que não foi na catequese, não? O acusador é o diabo. A Bíblia diz que o demônio é aquele que está nos acusando sempre. A culpa nasce de uma autoacusação. E existem maneiras inteligentes de lidar com a culpa. No mesmo dia da rádio, no programa da rádio, ligou uma senhora, uma mulher, que tinha cometido o aborto há 15 anos atrás. Até hoje não se perdoa. Claro, o aborto é um crime hediondo. Não é? Você vai, qualquer animal que estiver amamentando, chega ali e pega o filhotinho dele para você ver. Ele avança em você, ele te morde, ele te briga com você. O ser humano matar o próprio filho dentro de si é um crime hediondo. É um pecado grave, sim. Mas ela, quando ela fez isso, ela não tinha a consciência que ela tem atualmente. E a gente não pode julgar os erros do passado com os critérios de hoje, né? Você não pode julgar os erros do seu passado com o conhecimento que você tem hoje. Isso é uma injustiça. Isso é fonte de trauma, de ferida emocional. E ela não se perdoava e dizia: Padre, eu já confessei, mas eu não consigo sentir em paz, eu me sinto... E há uma pesquisa que muitas das mulheres que cometem um aborto, depois de um tempo, elas vivem esse processo de complexo de culpa. Por pesquisa científica, que eu estava lendo esses dias, se eu não me engano, na Isto É, não me recordo. Mas essa mulher também estava oprimida pelo fardo da culpa. O que a culpa gera? Autocensura, autocobrança excessiva, autodesvalorização, autodepreciação. A pessoa que se sente culpada, ela acha que ela não tem valor, ela se vê como alguém sem valor. E quem não se valoriza, gente, se vende por qualquer preço, se entrega a qualquer um de qualquer jeito. Mas qual é o jeito inteligente de lidar com a culpa? Aqui na minha esquerda eu tenho a culpa, e aqui à minha direita eu tenho o arrependimento. O diabo é o promotor da culpa, que gera tristeza e sobrecarga emocional. Deus é o promotor do arrependimento, que gera conversão e aprendizado. Repita comigo: a culpa, mais forte, a culpa gera tristeza e sobrecarga emocional. Já o arrependimento gera conversão, gera aprendizado. A Bíblia nos oferece muitos exemplos lindos de arrependimento. Davi, Paulo, Pedro, tantos outros que pisaram no tomate, como às vezes eu e você pisamos, né? Pode ser que você que está aqui, ou você que nos acompanha em casa, esteja vivendo um pecado grave, um erro grave, está distante de Deus, não está rezando, está fazendo tudo errado. Mas Davi não ficou preso na culpa, Davi se arrependeu. O que é arrepender? É você olhar, reconhecer que você fez o mal, reconhecer que o mal aconteceu, chorar por aquele mal, ainda que não seja com lágrimas, né, mas chorar no sentido de reconhecer, aprender com aquele erro e recomeçar de forma diferente. A culpa te prostra, te estaciona, o arrependimento te faz caminhar e ir para frente. Duas maneiras de lidar com a culpa. Você, olhando para a minha história, para a sua história, você percebe raízes de culpa dentro de você, na tua história? Sim ou não? Eu percebo muitas situações que até hoje geram vozes de culpa dentro de mim. Mas como você tem agido com essas raízes de culpa dentro da tua história, dentro do teu coração? Como você interpreta, como você aborda esses sentimentos, essas demandas interiores, emocionais? Filho, porque o jeito como você lida com os sentimentos de culpa que existem dentro de você, vão determinar se o seu desenvolvimento emocional é saudável ou não. Mais uma vez eu digo, a culpa não vem de Deus. O arrependimento é proposta de Deus. O diabo é o pai da culpa, é o pai desse prostrar-se diante da culpa, da autocondenação. Deus é o promotor do arrependimento. Sabe uma outra coisa que eu coloquei no livro Curar-se para Ser Feliz também, que mexeu muito comigo quando eu estava relendo? Que muitas vezes a culpa, ela gera, quando você se sente culpado por alguma coisa, você acaba tendo uma autocobrança excessiva. Você conhece pessoas que se cobram demais? Sim ou não? Claro que aqui não tem ninguém assim, né? Aquela pessoa que se cobra, tudo está ruim.
cobra de si mesmo. E às vezes tem pessoas que você conversa, a pessoa é uma serenidade, né? Você chega perto, aquela calma, dentro é um vulcão, um furacão. Dentro, por fora é um gatinho, por dentro é um leão, cajuba despenteada ainda, né? Aquela bagunça, aquela coisa. A pessoa não consegue, dentro de si, lidar bem com os processos de culpa. E a culpa gera uma autocobrança excessiva que gera aquilo que é chamado, que eu e você conhecemos, como perfeccionismo. Uma dose de perfeccionismo, gente, não é ruim. Como o estresse. Uma dose de estresse, uma dose de cortisol, seu cérebro liberando um pouco de cortisol ali, é até saudável. Por quê? É o estresse que faz você enfrentar a demanda do dia a dia. Você acordar na segunda-feira cedo e enfrentar a semana. Faz você ter energia, coragem para enfrentar aquele problema, aquela dificuldade, aquela conta. Agora o problema é quando você vive com excesso de cortisol. Você vive no estresse. Aí você não dorme, você não descansa, é prejudicial. Um pouquinho de perfeccionismo é bom. Perfeccionismo no sentido assim, a pessoa que luta para fazer tudo bem feito. Não aquela pessoa largada, né? Tem gente também que não começa e não termina. Tem gente que está lendo 8 livros ao mesmo tempo e não lê nenhum. É claro que aqui também não existe ninguém assim. Ai, padre, eu já li teu livro. Todo? Não. Já li os 3. Um capítulo de um, 3 do outro. Aí um dia lê a Bíblia, outro dia lê o Alcorão, outro dia lê outra coisa. Seja, pelo amor de Deus, né? Tenha objetividade naquilo que você faz. Pegue, leia. Mas o que eu estou falando é do perfeccionismo. Não é? O sufixo ismo já fala dessa coisa distorcida dentro de nós, que faz com que você não consiga descansar. A pessoa que tem o complexo de culpa e que se deixa dominar pelo perfeccionismo, ela não descansa, gente. Ela está sempre assim, alerta. Ela está sempre naquele fardo, com aquele fardo. E você sabia que o perfeccionismo, ele é capaz de gerar muitas outras doenças emocionais, muitas outras feridas emocionais? Hoje, a ciência já explica. Por exemplo, existem muitos casos, por exemplo, de enxaqueca, estresse, ansiedade crônica, fibromialgia, dores na coluna, que estão ligadas diretamente ao perfeccionismo. Eu li essa pesquisa há pouco tempo. Diretamente, a gente já está endireitando a coluna já. Tá lá, claro que tem outras gêneses, mas muitas vezes o perfeccionismo excessivo, ele faz com que você desenvolva doenças, porque o teu corpo é uma caixa de ressonância. Ele sempre vai reagir aos estímulos emocionais. Não adianta, gente. Todo estímulo emocional acaba gerando uma reação física. Todo. Estímulo emocional de impacto acaba tendo uma reverberação física. Então, por isso que a gente precisa desenvolver a inteligência emocional para lidar com a gente mesmo e com essas feridas que estão abertas dentro da gente. Esses dias eu vi uns dados interessantes também, de uma revista americana que dizia que os grandes executivos das maiores empresas que fracassam profissionalmente, desses executivos, somente 13% fracassaram por falta de QI, de capacidade técnica, de capacidade de inteligência. Mas 87% fracassam por falta de inteligência emocional e de capacidade de liderança. Ou seja, se você não sabe lidar com você mesmo, você não vai ser capaz de lidar bem com ninguém. Se você não administra esses processos dentro de você, você vai ficar a vida inteira parecendo um menino. Tem pessoas que eu acompanho, moças, homens, mulheres, às vezes formados, pais e mães, mas que trazem um sentimento de culpa dentro do coração, porque parece que nunca correspondia àquilo que o pai esperava. Filhos que foram criados com pais muito exigentes, parece que o menino nunca correspondia ao que o pai esperava. Parece que a menina nunca correspondia àquilo que a mãe esperava. E ela cresceu com esse complexo de culpa, com aquela voz de culpa. Aí parece que ele está fazendo tudo, ela está fazendo tudo com 40, com 30, com 50 anos, só para provar para os outros que é capaz de fazer. Só para provar para o pai que é capaz de ganhar dinheiro, que é capaz de se formar, que é capaz de educar o filho. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que ter os êxitos na tua vida para a tua felicidade, não para corresponder à voz de uma ferida emocional que te faz querer ficar provando para os outros por causa de uma culpa que está falando dentro de você. Não. É preciso hoje aprender a lidar conosco mesmos, olhar para o nosso interior. Esse é um encontro de cura interior. Nós estamos aqui para isso. Você aqui, você em casa. Olhar para dentro de você. Existem vozes de culpa falando dentro de você? Que nasceram, quem sabe, na tua infância, como o padre disse?
porque você sofreu impactos emocionais, porque você internalizou negativamente uma imagem distorcida de você mesmo. Existem sentimentos de culpa por causa de erros que você cometeu, que você ainda não conseguiu olhar para você mesmo com honestidade e falar: Adriano, você pisou na bola, mas eu te perdoo. Às vezes a gente precisa ter esse diálogo interno, gente. Você olhar para você. Você sabia que é uma oração? Esses dias eu estava num evento que uma pessoa ministrou essa oração mental. Nada de esoterismo, nada do gênero, é uma oração mental, a gente reza com a mente. De você olhar para você mesmo, se ver e falar assim: olha, meu nome é, falar o teu nome inteiro, né? Adriano Zandoná, eu te perdoo. Eu te absolvo pelos erros que você cometeu. Porque, gente, se a gente não se perdoa, ninguém é capaz de nos perdoar. Se a gente não consegue liberar o perdão para a gente mesmo, as pessoas não vão conseguir. Nem Deus consegue te perdoar profundamente. Ele perdoa sempre, mas o perdão não se atualiza quando você não se perdoa. A mágoa que você traz contra você mesmo é um guarda-chuva aberto que não deixa a água da graça mergulhar, tocar teu coração, tua história. Eu não sei quais são as raízes de culpa, as feridas emocionais que existam dentro de você. Quem sabe por você ter cometido um aborto, quem sabe por você ter vivido um namoro errado, ter se entregado a quem você não deveria, por ter traído sua melhor amiga, por ter roubado, por ter matado, não sei. O que eu sei é que Deus hoje quer te curar, para que você seja livre de dentro para fora e assim seja feliz. Amém? Vamos ficar em pé? Sempre nesse encontro de cura interior, eu gosto de deixar no mínimo uns 10, 15 minutos para a gente rezar, porque a gente fala das feridas, né? E cada um vai se vendo aí, é inevitável. Tenho certeza que você e eu olhamos para a nossa história agora e percebemos que às vezes existem realidades ainda desarmônicas do ponto de vista afetivo e emocional dentro de nós, que precisam ser curados. Gente, e eu vou ser sincero, como padre, eu sou muito feliz por escrever sobre cura interior. Esse é o terceiro livro, bem dizer, que eu escrevo sobre cura interior. É o segundo. Primeiro eu escrevi sobre a felicidade. Só que daí eu comecei a atender as pessoas, a pregar sobre ele e vi que a felicidade só acontecia quando a pessoa era curada interiormente. Aí escrevi sobre cura interior. Só que daí eu percebi que para ser curado interiormente é preciso conquistar a liberdade interior. Escrevi sobre liberdade interior. Aí depois eu percebi que a maioria das feridas emocionais começam na família. E eu escrevi um livro sobre a família, que vai ser lançado em outubro. Em cada livro Deus está me levando a adentrar uma nova realidade, conduzido por Ele mesmo, para que a gente viva mais livre, gente, feliz. Deus não te criou para viver com peso, filho, filha. Deus não te criou para viver triste. Não. Ele te quer feliz. Ele quer que você desenvolva o melhor que existe dentro de você. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: Deus te criou para ser feliz. Deus tem o melhor para você. Diga para ele: acredita nisso. Você não está aqui à toa. Deus quer curar teu coração. Ele faz assim, ó, faz aquela expressão: Ele quer tirar o fardo. Ele quer tirar o peso. Quem sabe de uma infância dolorosa, de acusações, de erros. Não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Não há condenação para a tua história, porque Jesus te salvou. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Levanta os seus braços comigo agora. Daqui a pouquinho nós vamos cantar com as meninas, mas eu quero convidar você a rezar comigo. Levanta bem os seus braços. Você aqui, você em casa, com muita disposição. Repita comigo: Senhor Jesus, eu assumo a tua palavra, que está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Que diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu assumo esta palavra, Senhor, que me liberta de todo o peso da culpa, que me liberta de toda amarra e de tudo que me prende às minhas feridas. Em teu nome, Jesus,
E na tua santa presença, eu quero agora perdoar a mim mesmo, porque eu sei que o Senhor me perdoa, porque eu sei que o Senhor não me condena. Eu digo o seu nome agora. Eu me perdoo neste momento, em nome de Jesus, por todos os meus erros, fracassos, fraquezas. Eu me perdoo por não ter correspondido a todas as minhas expectativas. Eu me perdoo por não ter correspondido às expectativas das pessoas, ao ideal que as pessoas tinham de mim. Eu me perdoo por nem sempre ter sido bom, por nem sempre ter sido bom. Eu me perdoo por ser frágil, limitado, pecador. Eu me perdoo porque muitas vezes eu não fiz a vontade de Deus. Eu me deixei levar por minhas fragilidades, por minhas carências. Eu me perdoo por não ter sido tudo aquilo que o meu pai esperava. Muitas vezes o meu pai tinha sonhos para mim, projeções para mim, e eu decepcionei. Eu me perdoo por isso. Eu me perdoo por não ter sido tudo aquilo que a minha mãe idealizou. Eu me perdoo por ser pequeno, ilimitado, diante das expectativas das pessoas. Eu me perdoo por muitas vezes não ter sido um bom filho, não ter sido uma boa filha, por não ter tido paciência com a minha mãe, por não ter tido paciência com a minha mãe, por não ter entendido meu pai. por não ter entendido meu pai. Eu me perdoo Eu me perdoo por muitas vezes não ter cuidado dos meus, por muitas vezes não ter cuidado dos meus, não ter honrado os meus pais. não ter honrado os meus pais. Eu me perdoo Eu me perdoo por muitas vezes não ser por muitas vezes não ser o pai, você que é mãe, diga mãe, mãe que eu deveria ser, que eu deveria ser, pelas minhas omissões, pelas minhas omissões, pelos meus erros na educação dos meus filhos. pelos meus erros na educação dos meus filhos. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo agora Eu me perdoo agora por todas as vezes todas as vezes que eu me deixei levar que eu me deixei levar pelo ódio, pelo ódio, pela raiva, pela raiva, pela violência. pela violência. Eu me perdoo Eu me perdoo por não ter respeitado as pessoas, por não ter respeitado as pessoas, por ter falado mal delas, ter falado mal delas, por as ter prejudicado. por as ter prejudicado. Eu me perdoo Eu me perdoo por muitas vezes não ter me respeitado, por muitas vezes não ter me respeitado, por não ter cuidado do meu corpo, por não ter cuidado do meu corpo, da minha saúde. da minha saúde. Eu me perdoo Eu me perdoo pelos meus pecados, pelos meus pecados, pelas escolhas erradas que eu fiz. pelas escolhas erradas que eu fiz. Eu me perdoo Eu me perdoo por tudo que há de acusação em mim, por tudo que há de acusação em mim, consciente ou inconscientemente. consciente ou inconscientemente. Eu me perdoo Eu me perdoo em nome de Jesus. em nome
nome de Jesus. E eu me absolvo de pagar E eu me absolvo de pagar por todo o mal que cometi. por todo o mal que cometi. Eu me absolvo da autocondenação, Eu me absolvo da autocondenação, da autossabotagem, da autossabotagem, da autoacusação. da autoacusação. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. eu me abençoo. Eu me abençoo. E eu te suplico, Senhor, E eu te suplico, com os Senhor. braços bem erguidos, mais forte, mais alto, eu te suplico, Senhor, Eu te suplico, Senhor. liberta-me agora, Liberta-me agora. cura-me agora, Cura-me agora. de todo sentimento de culpa, De todo sentimento de culpa. consciente ou não, Consciente ou não. liberta-me, Jesus, Liberta-me, Jesus. porque eu quero ser feliz, Porque eu quero ser feliz. cura-me, Senhor, Cura-me, Senhor. porque eu quero ser feliz, Porque eu quero ser feliz. eu não quero ficar sobrecarregado Eu não quero ficar sobrecarregada pelas feridas do meu passado. pelas feridas do meu passado. Se a minha mãe me culpou, Se a minha mãe me culpou, se o meu pai me culpou, se o meu pai me culpou, se as pessoas me condenaram, se as pessoas me condenaram, eu quebro agora todo este jugo, eu quebro agora todo este jugo. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. E eu declaro E eu declaro que não há mais condenação que não há mais condenação sobre a minha vida. sobre a minha vida. Eu declaro que eu mereço coisas boas. Eu declaro que eu mereço coisas boas. Eu mereço ter pessoas boas. Eu mereço ter pessoas boas. Eu mereço progredir. Eu mereço progredir. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. E hoje eu quebro E hoje eu quebro conscientemente, conscientemente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo voto íntimo todo voto íntimo de autossabotagem de autossabotagem e autocondenação e autocondenação que eu tenha feito em minha história. que eu tenha feito em minha E história. com os braços bem erguidos, solta a tua voz no Espírito agora. Solta a tua voz, filho, filha. Vá rezando em línguas nesse momento. Você aqui, você em casa, sem medo. Solta a tua voz no Espírito. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Vai colocando mais peso nesta oração, mais volume, mais voz. Solta a tua voz agora, sem medo. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Vá rezando. Vá soltando a tua voz no Espírito, com intensidade. Vá colocando mais volume, mais peso. Vai soltando a tua voz. Nós te pedimos, Senhor. Tem coisas, Senhor, que não dependem de nós. Tem coisas, Senhor, que são mais fortes do que nós, mais fortes que a nossa capacidade de reação. Vem, Espírito Santo, agora sobre nós e desata dentro de nós todos os nós afetivos, psíquicos, emocionais, espirituais. Desata os nós na nossa alma, Espírito Santo. Dai-nos o entendimento de tudo que nós ouvimos aqui, Espírito Santo. Desata agora os nós dentro de nós, de cada um de nós, os nós emocionais, os nós psíquicos. Tem coisas, Senhor, que nós não poderemos mudar por nós mesmos. Tem coisas, Senhor, que são mais fortes que nós, que são irracionais, que estão no inconsciente, na maneira inconsciente como nós nos enxergamos. Muitas vezes, Senhor, nós fomos criados com um pai autoritário, ou com um pai que não nos amou, que nos abandonou, que foi omisso. Nós nos sentimos culpados. Muitas vezes a nossa mãe usava argumentos de culpa, Senhor, nos fazendo sentir sujos, pesados. Nós não estamos aqui para condenar nossos pais, mas para reconhecer as feridas da nossa história e para nos curar em Ti. Senhor, muitas vezes nós crescemos com raiva reprimida, raiva de nós mesmos por termos sofrido abusos sexuais, emocionais. Cura-nos, Jesus. Cura-nos, Espírito Santo. Cura-nos. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Faça em nós uma obra nova de cura interior, de cura e libertação, para que sejamos felizes. Vem, Espírito de Deus. Tenho sede da tua graça cada dia. Cante isso. Sou mais forte, vou mais Sou mais longe. forte, vou mais longe quando a
com palavras de amor. Com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança, Meu canta. tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, Nem nem dor. tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper do que o amor selou. Hoje livre sou. Eu quero agora ler a oração que está aqui no livro para cura, rezar com você. Oração pela cura das feridas emocionais geradas pela culpa, no livro Curar-se para Ser Feliz. Coloca a mão no teu coração agora, encerrando esse momento. Senhor, muitos são os nossos erros e limites. Muitas vezes fiz o mal que eu não queria fazer, prejudicando a mim mesmo e os outros. Mas hoje, Senhor, eu volto a Ti o meu olhar e coração. Eu assumo o Teu amor e acolho o Teu perdão em minha história. Sei que o Teu amor é infinito e que o Senhor não se cansa de me perdoar. Sei que os meus erros geraram sim consequências, mas eu confio em Ti e sei que o Senhor pode tirar um bem maior, até mesmo do mal que eu cometi. Eu acolho a ação da Tua infinita misericórdia, muito maior que as minhas fraquezas e maldades. Também me decido a perdoar-me. Sim, eu me perdoo por ser frágil e por não acertar sempre. Perdoo-me por ser humano, por meus erros e deformidades, e assumo o Teu poder sobre mim, Teu amor, aliás, independentemente das minhas fragilidades. O Senhor tem paciência comigo, e eu também a quero ter. Quero ter compaixão de mim mesmo e respeitar o meu natural processo de crescimento rumo à maturidade. Eu assumo a Tua misericórdia em minha história e buscarei sempre compreender-me a partir dela. Amém. Tenho sede da Tua graça. Tenho sede da Tua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe quando aqui. Erga os braços e canta forte, com palavras de amor. Com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Meu tesouro, minha herança. Meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, sobre essa nossa travessia da cura afetiva e emocional que estamos realizando, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que nos liberta de todo fardo, de todo peso que o inimigo quer lançar sobre nós. CançãoNovaPlay.com. Assine já!